Chegamos no último bloco, como sempre, achando que foi muito pouco. Eu, pelo menos, acho, não sei vocês, para a gente poder saber mais. Por essas e outras, a gente tem uma soluçãozinha para ajudar isso, que é a indicação dos nossos convidados sobre sites, livros, aonde você pode saber um pouco mais sobre esse assunto que discutimos aqui. Basta ir lá no www.tomeciencia.com.br que você vai encontrar as indicações que eles mesmos deram no sentido de saber mais. E essa nossa vontade de estar ampliando o seu conhecimento também tem mão dupla. Você pode nos pedir temas, nos dar sugestões e aí, pelo e-mail, né? ideias@tomeciencia.com.br. Saber mais, saber menos, vamos lá para aquilo que a gente falou no início, Martim. 4% apenas do que existe no universo é o que a gente sabe. Como é que a cosmologia se vira nisso, gente? Pois é, essa situação curiosa é ao mesmo tempo embaraçosa e ao mesmo tempo estimulante. Quer dizer, a gente sabe do que é composto 4% do universo. Os outros 96%, a gente tem teorias, a gente tem modelos, a gente estuda, mas de fato a gente ignora a verdadeira essência do que é. Então a gente vive nessa situação paradoxal. A gente sabe que o universo está em expansão, tem coisas do universo que a gente mede com a precisão absoluta. A gente tem medidas em cosmologia que tem um erro de 1 em 10 milésimo, quer dizer, a gente mede com uma precisão muito boa. A gente sabe que o universo passou por etapas que deixaram rastros, então a gente sabe a história do universo. Então tudo isso é uma coisa surpreendente. A gente entende com um certo domínio que o universo teve uma história e a gente observa os traços dessa história, observa um número enorme de galáxias e, no entanto, a gente não sabe coisas tão fundamentais. Então é uma época boa para a cosmologia, pelo menos para nós que fazemos pesquisa na área, né? Mesmo com todos os instrumentos cada vez mais requintados, a gente não consegue, ou você acha que a evolução também está se acelerando bastante? Bom, o que está se acelerando, na verdade, é o universo, porque, na verdade, ele expande cada vez mais rápido, ao que tudo indica. Mas, voltando à questão do conhecimento, a gente sempre acha que está quase chegando lá, né? Então, hoje nós temos um conjunto grande de experimentos e alguns que estão sendo desenvolvidos para o futuro, alguns dos quais o Brasil está, vai ou pretende participar. Então, a gente acha que está prestes, nos próximos 10, 15 anos, a responder algumas perguntas sobre a composição do universo. Inclusive, uma delas é uma questão colocada pelo Einstein, que o Einstein propôs um novo ingrediente na gravitação, na teoria da gravidade, e esse ingrediente pode ser o que faz pelo menos 70% desses 96% que a gente desconhece. E nós acreditamos que daqui a uns 10 anos a gente vai saber... O que seria esse ingrediente? Dá uma dica. Bom, esse ingrediente tem um nome assim, é meio metafísico, é a tal constante cosmológica. Foi uma coisa que o Einstein colocou, porque na época do Einstein não sabia que o universo estava em expansão. E o Einstein se preocupou, ao ter a teoria da relatividade, e uma das grandes coisas da teoria da relatividade, é o fato que a gente pode fazer uma descrição científica, física do universo. A gente pode aplicar a física para estudar o próprio universo, a totalidade. Isso em si já é uma grande revolução. E o Einstein ele tinha a concepção da época do universo que era estático. Então, para o universo não estar em expansão, ele teve que mexer um pouquinho na teoria dele e botar alguma coisa, que é essa tal constante cosmológica, para que o universo fosse estático. Bom, depois que se descobriu que o universo está em expansão, então Einstein diz, inclusive, que ele chegou a dizer que foi o maior erro da vida dele, pelo menos o maior erro acadêmico, botar essa constante cosmológica. Mas mesmo no universo que está em expansão, essa constante cosmológica faz ele expandir cada vez mais rápido. Então é isso que a gente observa hoje em dia. Então é possível que o grande erro do Einstein, na verdade, tenha sido um grande acerto. Tá certo. Agora, Henrique, seria coerente dizer que, do ponto de vista o universo realmente é sempre o que intrigou, né? O desconhecido. Agora, quando a gente vem aqui... né, Pé no chão. Pé no chão, também é tão desconhecido assim? O que tem é o seguinte, você avançou muito na biologia, por exemplo, na identificação de organismos, na classificação de organismos, na taxonomia dos organismos, na descrição dos organismos. Agora, quando você começa a estudar esses fenômenos mais íntimos de uma célula, fenômenos moleculares, o código genético, por exemplo, no DNA, a produção de proteínas, as enzimas, aí nós começamos a descobrir que nós conhecemos muito pouco. Também. Né? Também. Quer dizer, uma célula, por exemplo, ela consegue trabalhar no sentido de preservar a sua identidade, embora a gente não saiba muito bem o que é identidade, né? O que é um indivíduo, mas ela trabalha no sentido de ir de encontro, ir contra uma degradação.
a gente não entende como é que esses processos ocorrem. No campo molecular, a gente entende muito pouco, embora possa descrever muito bem, como o Martim falou, a gente pode descrever muito bem em detalhes muito precisos certas reações. Agora, por que essas reações ocorrem, ou como elas passaram a ocorrer, porque a biologia também tem uma história, e talvez essa seja uma das grandes descobertas do século XX, é o fato de que o universo tem uma história, não estava aí parado, a biologia tem uma história, embora tenha sido proposta lá por Darwin, tudo é uma teoria que só vai começar a ser aceita mais universalmente no século XX. Quer dizer, a história do ser vivo é uma história, a geologia tem uma história, a Terra tem uma história, tudo tem uma história. Nós conhecemos muito pouco a direção dessa história, muito pouco ou nada. Nós não podemos prever absolutamente nada do futuro. Deixa nesse sentido mesmo, você falou aí da impossibilidade de a gente conhecer alguns processos, e o exemplo talvez mais claro disso seja se a gente conseguisse descobrir por que uma célula fica cancerosa e quais são os procedimentos, se a gente descobrir a cura do câncer, né? Agora, nessa curiosidade de chegar à célula, chegar ao micro, já que o Martim começou no macro, é tão quanto o universo, de cada vez com essa possibilidade de a gente ver mais e vai ter que descobrir mais, vai ter que descobrir mais, dizer, é infinito também. Qualquer sistema vivo, uma célula bacteriana, por exemplo, que seria um sistema pouco organizado comparado conosco, por exemplo, ela envolve uma quantidade enorme de processos que tem que ocorrer simultaneamente para que ela exista. Nós não podemos explicar como é que ela surge a partir de processos individuais. Primeiro forma a membrana, isso não é suficiente. Primeiro forma uma enzima, também não é suficiente. Primeiro forma algum processo metabólico, não é suficiente. Quer dizer, de alguma maneira a célula ocorre, tá? Talvez imediatamente, talvez em algum momento da história isso ocorre. Quer dizer, esses processos mais fundamentais nós conhecemos muito pouco. Conhecemos poucas espécies, conhecemos no campo de microbiologia, não compreendemos direito. A própria nano não chega a ajudar, instiga mais. André, existem modas, a nano é uma das modas. Atualmente, para a gente ganhar dinheiro, a gente diz que faz nano. Tá? Nano é uma medida. Eu poderia dizer que eu faço metro. Eu não, faço nano, ganho dinheiro. Faço metro, não ganho dinheiro. Entende? Quer dizer, nano é um modismo que foi colocado, é uma coisa que gera uma expectativa muito grande junto à população, que vai resolver tudo. É mais ou menos o programa Genoma, que foi um programa de vários bilhões de dólares investidos em ciência, e que não deu os frutos que se esperava ou que se anunciava. É mais ou menos o cometa Halley da história. Entende? Que se anunciou durante anos e aconteceu o que não aconteceu. Tá? Quer dizer, não se espera, não pode se esperar que a nano vá resolver todos os problemas. Ela vai resolver alguns problemas, é uma forma de abordagem que te dá ferramentas novas para resolver o problema, dirige um pouco a sua atenção, mas não é o ovo de Colombo, entende? Não é por aí. Vem cá, Jorge, como é que a gente fica aí para esse futuro? É cada vez mais confuso mesmo. Na verdade, você vê que essa última fala do Henrique, por exemplo, aponta numa direção que é muito interessante para a física moderna, para a física atual, que é essa questão da interdisciplinaridade. Henrique é físico, e no entanto ele falou de biologia. E os processos físicos estão na base de todos os outros processos. Eu tinha um amigo professor de filosofia que dizia que se você comparar o conhecimento humano a uma árvore, o tronco a raiz é a filosofia, o tronco é a física, o resto são os galhos. Né? Boa defesa de causa. Boa defesa de causa. O fato é que hoje o físico está se metendo em todas as áreas, né? Em muitas áreas pelo menos, especialmente na biologia. Eu faço parte, por exemplo, lá na UF, de um grupo de pesquisas em sistemas complexos que usa técnicas de simulação computacional para abordar problemas que vêm de áreas as mais diversas, como, por exemplo, a biologia. Como é que o repertório genético de uma população se estabelece? Essa é uma linha de pesquisa. Ou outra, como é que processos tectônicos, processos que fazem as placas da nossa crosta moverem-se umas com relação às outras, como é que esses processos geram terremotos? Será que é possível prevê-los? Né? Essa é uma área super interessante, uma área de interface entre a física e a geologia. E esse grupo, lá na UF,
ele é hoje líder mundial nessa área. Nós hoje estamos revertendo aquilo que acontecia no passado. No passado, o estudante brasileiro, quando chegava na hora de fazer o doutorado, ele ia para o exterior, né? Para a Europa, para os Estados Unidos. O nosso grupo hoje recebe estudantes europeus, é o contrário. Então nós temos estudantes italianos, alemães, que vêm para cá. Aqui é o Centro de Sistemas Complexos, lá na UF. Essa é a minha parte de garoto propaganda. Alfredo, qual é a propaganda que você tem aí desse futuro da ciência? Não, E a gente vai propaganda. conseguir chegar mais perto de conhecer mais coisas mesmo? Eu acho interessante, ouvindo aqui as falas do Martim, do Henrique, suas, e a gente vê como que a ciência vai, a cada momento, em cada período, em função do contexto histórico, aonde os cientistas estão envolvidos, estão imersos, vão produzindo novas questões, vai se trabalhando nessas novas questões. Eu acho interessante, mesmo os cosmólogos, quando dizem só 4% é conhecido, eles mesmos sabem que nunca vão chegar a um conhecimento de 100%. Quer dizer, isso você pode dizer, é a meta da ciência, conhecer tudo, conhecer todos os fenômenos ou saber explicá-los. Mas os cientistas sabem que isso não vai acontecer porque novas questões vão sendo colocadas, e eu acho que isso que é a beleza, isso que é a riqueza do conhecimento científico, é você não se satisfazer com as questões que já foram respondidas, mas a partir das nossas realidades de hoje em dia, nós nos colocarmos novas questões, nós nos colocarmos novos desafios e tentarmos trabalhar para tentar responder esses desafios, sabendo que as gerações futuras vão colocar outros desafios e vão tentar responder outras questões depois disso. E essa é a dinâmica, o dinamismo da ciência. Quer dizer, eu acho que muitas vezes o conhecimento científico é passado de forma errônea como algo acabado. Quer dizer, bom, essa é a teoria, esses foram os descobrimentos, é isso que se sabe. Quando, na verdade, quanto mais nós estudamos, mais nós sabemos que nós não sabemos. E temos mais, portanto, estímulo, incentivo para continuar pesquisando. Deixa eu pegar esse restinho, ver se você consegue rapidamente me colocar uma situação antipropagandística, porque você aqui é o único não físico. E eu notei que a física, pelo que nós pudemos perceber aqui, ela realmente tem esse caráter de se misturar tudo, o tronco, como disse o Jorge aqui, e de repente a gente poderia supor que existiria, você que está, né, por formação não é um físico por origem, existiria ainda a possibilidade de ter assim descobertas novas, no seu entender? O futuro da ciência pode aguardar novas revoluções, como a que Einstein fez em 1905, ainda é possível surgir coisas assim surpreendentes? Certamente. Eu acho que virão aí grandes novidades, grandes revoluções, que nós não podemos dizer quais serão, porque senão nós já estaremos definidos. Agora, eu acho que um ponto é claro, quer dizer, esse caminho da interdisciplinaridade. Quer dizer, hoje nós sabemos que uma área do conhecimento sozinha ela não dá conta da complexidade dos fenômenos. E, quer dizer, foi um investimento da ciência, digamos, especializar cada vez mais, diminuir, repartir cada vez mais para tentar conseguir a informação sobre aquele ponto, sobre aquela essência. E hoje, quer dizer, eu acho que os físicos, os biólogos, os neurocientistas, enfim, veem que, na verdade, esse caminho não levou ao conhecimento do pontual, do mínimo, mas justamente cada área tem buscado influências, e isso eu digo também na área das ciências sociais e da história, que também sofre influências e influencia outras áreas do conhecimento, tanto na área das ciências sociais como na área das ciências exatas, e tem, quer dizer, interagido com questões ligadas a neurociências, a questões ligadas à própria física. E eu acho que essa misturar e saber que, quer dizer, nós precisamos de ajuda, no sentido que cada área do conhecimento precisa do aporte e da colaboração de outras áreas para conseguir
caminhar nas suas questões e nos seus desenvolvimentos. Bem, eu tenho que agora acabar mesmo, o tempo está estourado, agradecendo ao Alfredo Tomasquim, que nos deu essa palavra final, mas também ao Jorge Sala, da UF, ao Henrique Lins, que é nosso consultor do programa, lá do CBPF, e o Martim, que também é Makler, que também é lá do CBPF, de Cosmologia. Bem, agradecendo, acima de tudo, a atenção de vocês. Até a semana que vem.